Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Agora a gente vai começar a nossa aula de orientações gerais em proteção radiológica. Então, no decorrer do módulo, eh, a gente viu algumas orientações relacionadas a princípios, a limites de dose, a forma como a legislação pede para que a gente controle isso. E agora a gente vai fazer algumas orientações gerais do nosso dia a dia para que a gente ponha em prática essa proteção radiológica. Então, essas orientações gerais e o planejamento vai encerrar a nossa disciplina. É, e aí, agora, eu peço para vocês tentarem sempre levar tudo que eu estou falando aqui nessa aula para o convívio da prática da profissão mesmo. Essas orientações é a proteção radiológica extremamente na prática. E todos os princípios, conceitos e valores que a gente viu anteriormente devem ser empregados para essa proteção que a gente vai estar falando hoje. Então vamos lá. Cuidados de radioproteção. As radiações externas podem ser controladas operando-se três parâmetros fundamentais: tempo, distância e blindagem. Então esses são os parâmetros fundamentais que a gente consegue controlar na nossa rotina: tempo, distância e blindagem. E como que cada um desses vai funcionar? Vamos começar pelo tempo. Como o tempo de permanência em áreas de trabalho nas quais existem materiais radioativos ou fontes de radiação conforme o tipo de tarefa a ser realizado, deve ser empregado procedimentos de redução na dose do indivíduo ocupacionalmente exposto. Os recursos mais utilizados são o aumento da distância ou a introdução de material de blindagem entre o homem e a fonte. Então, o que acontece? O tempo, a gente tem que pensar no tempo principalmente em relação aos pacientes e aos acompanhantes. Por quê? Porque para quem é o profissional que está ali no dia a dia, o tempo de trabalho geralmente ele vai estar exposto à radiação no tempo todo. Então, todo aquele tempo ele vai estar exposto. Para isso, os parâmetros para esse indivíduo ocupacionalmente exposto que a gente consegue melhor trabalhar é o material de blindagem, né, e a distância da fonte de radiação. A gente vai ver como a gente pode fazer isso quando a gente vai falando desses dois parâmetros aí. Mas continuando aqui com o tempo. Deve sempre ter em mente que quanto menor o tempo de exposição, menores serão os efeitos causados pela radiação. Então, quanto menor o tempo que aquele paciente, aquele acompanhante, aquela pessoa estiver exposto, menor será os efeitos causados. Os efeitos estocásticos, principalmente, que não tem um limiar de dose, né? Porém, o recurso mais eficaz de redução de tempo de execução de uma tarefa é o treinamento do operador e a otimização de sua habilidade. Então, vamos supor, você tem um paciente lá para fazer um raio-x de tórax. Eu vou lá e faço uma incidência, um PA. Depois eu vou lá e faço um perfil do paciente. Vamos supor que por eu não estar muito bem treinado, ou porque eu não posicionei muito bem o paciente, ou porque eu não utilizei o chassi adequado, eu vou ter que repetir. Então, se eu vou ter que repetir, mais tempo de exposição para o paciente. Então, para redução de tempo, o melhor procedimento que tem é o treinamento de quem está operando. Quanto mais otimizada está a sua habilidade, menor o tempo de exposição do paciente, porque não vai ter que ficar repetindo. Então, vamos lá, se a gente tem uma tomografia, se a gente consegue fazer um posicionamento ok, aí vai fazer o scout, que é a primeira imagem que a gente faz para programar a tomografia. Se eu posicionei errado, eu vou ter que repetir o scout, então é mais tempo exposto à fonte de radiação. Então, mais radiação aquele paciente está tomando. Então, o principal procedimento de redução do tempo é a otimização do trabalho do operador do exame. Então,
de nós, da equipe técnica que está operando, a gente tem que treinar para diminuir a exposição do paciente nesse sentido aí. Distância. A distância é um conceito que ele é trabalhado através de fórmulas físicas de radiação. Então, a gente vai ver a distância, a gente vai ver que tem uma lei da física que gere esse conceito de distância e redução da radiação que o paciente ou então o indivíduo ocupacionalmente exposto vai estar recebendo. Eu queria falar para vocês que é importante a gente conhecer esse conceito de distância, é importante a gente saber qual é a lei que gere esse parâmetro de distância, só que a gente não precisa se aprofundar tanto dos cálculos, porque existem vários cálculos para a gente determinar a dose de radiação em decorrer da distância. Isso daí está mais relacionado quem vai fazer uma pós-graduação, quem está fazendo trabalho científico dele, ou então quem está atuando como físico na área de radiologia. A gente vai ver que, por exemplo, às vezes quem dá manutenção no equipamento que a gente trabalha é um físico, um engenheiro biomédico que vai fazer isso, um engenheiro elétrico. Então essas pessoas que estão mais trabalhando diretamente com o equipamento, que geralmente utilizam-se esses cálculos. Então a gente tem que conhecer qual é o princípio, conhecer qual é a fórmula, mas a gente não precisa aplicar propriamente dito, desde que a gente entenda bem e saiba usar como reduzir a exposição nossa e dos nossos pacientes à radiação através do parâmetro de distância. Então, o que diz a distância? Para uma fonte puntiforme, emitindo radiações em todas as direções, o fluxo, que é proporcional à taxa de dose numa determinada distância r da fonte, é inversalmente proporcional ao quadrado da distância. Tá vendo? Então, essa aí é uma fórmula matemática. Cabe lembrar que essa relação somente é verdadeira para uma fonte puntiforme, um detector puntiforme e absorção desprezível entre a fonte e o detector. Assim como qualquer outro dado matemático, ele tem que ter toda a pureza para ser calculado. Isso porque ele se baseia no ângulo sólido definido pela fonte puntiforme e a superfície de uma calota esférica definida pela distância r entre a fonte-alvo durante o tempo de exposição. Então vamos ilustrar isso através de uma fórmula. O nome da lei, que pode até ser que caia o nome da lei, a gente tem que saber o nome da lei que gere a distância, mesmo que a gente não coloque em prática a fórmula matemática, a gente tem que saber o nome da lei. Chama-se lei do inverso do quadrado na distância. É uma lei matemática que vale para qualquer tipo de radiação, ionizante ou não ionizante. A intensidade da radiação varia da razão inversa do quadrado da distância e pode ser representado por essa fórmula aqui. Então, a intensidade da radiação é o inverso do quadrado, ou seja, da distância ao quadrado, onde a intensidade é a distância. Então, a intensidade de uma radiação decresce proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Então, matematicamente, a gente tem essa fórmula aqui, falando que é uma grandeza inversamente proporcional elevado ao quadrado. Na prática, o que essa lei diz? Que é isso aqui que é importante para a gente. Na prática, essa lei diz que quanto maior for a distância entre o paciente e a fonte de radiação, menor a intensidade de radiação que chegará ao paciente. Então, quanto mais longe o paciente estiver da fonte de radiação, isso é importante porque para a execução do exame, por exemplo, de um raio-x, a gente tem a distância lá da ampola, do colimador lá, para a estrutura que a gente vai radiografar. Isso daí é importante para a gente ter uma qualidade do exame e também de uma redução de dose de radiação que o paciente está tomando. E também a distância onde o operador está da fonte de radiação, isso vai impactar diretamente com a dose que ele vai receber. Então, ilustrando, é mais ou menos isso aí. Aqui é uma fonte puntiforme. Por exemplo, pode ser uma ampola de raio-x, uma fonte puntiforme, onde vai estar emitindo radiação. Então, para uma distância R, eu tenho essa quantidade de radiação
que eu estou sendo exposto. Por uma distância 2r, que é o inverso, ou que é o dobro, eu tenho o quadrado. Então, 2 ao quadrado é quanto? Vamos supor que aqui seja, que tem um quadrado. Ao quadrado aqui, que é a distância ao quadrado, eu vou ter agora 4 quadradinhos. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, se eu passar isso daqui, r, para uma distância 3 vezes maior, 3 ao quadrado é quanto? 9, tá vendo? Quanto maior a distância, né? Então vamos supor, aqui é 1 metro, aqui é 2 metros, aqui é 3 metros. Então vai ser 1/9, aqui 1/4. Por quê? É o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Se fosse 4, seria aquela fonte de radiação dividido por 16. Então seria 1/16 avos de intensidade de radiação. Essa aqui que é a lei do inverso do quadrado. Então, cada vez que eu aumento a distância, o quadrado dessa distância é o que vai dividir minha radiação. Isso que fala que é inversamente proporcional ao quadrado. Então, nota-se que duplicando a distância entre a fonte e o detector, reduz a taxa de dose a 1/4. Então, aumentei, dobrei a dose, dobrei a distância, reduzi a dose a 1/4. Tripliquei, reduzi a 1/9. Quadrupliquei, reduzi 16 avos. Reduzi 16 vezes a dose. Então, note-se que duplicando a distância entre a fonte e o detector, reduz a taxa em 1/4 de seu valor inicial. Dessa forma, o modo mais fácil de evitar exposição às radiações ionizantes é ficar longe da fonte. Quanto mais longe o paciente, quanto mais longe o indivíduo ocupacionalmente exposto, quanto mais longe o público em geral estiver da fonte de radiação, menor a dose que ele recebe. Portanto, quanto mais longe estiver da exposição de radiação, menor vai ser a dose. Isso que a gente tem que entender. Então, primeira coisa, tempo. Se a gente reduzir o tempo, menos radiação. Segundo, distância. Se a gente aumentar a distância, diminui a radiação. E em que proporção? O quadrado, o inverso do quadrado da distância, que é a lei que gere essa questão da distância aí. E terceiro, a blindagem. A blindagem é muito importante no nosso dia a dia, porque cabe ao técnico, ao tecnólogo, ao biomédico que está executando o exame, verificar se a gente está utilizando essa blindagem corretamente a fim de reduzir a exposição à radiação. Então, o que é a blindagem? A blindagem consiste em qualquer proteção física para radiação. Já a blindagem contra a radiação especificamente é feita para barrar raios do tipo ionizante que possuem uma energia muito alta. Então, a blindagem, o curioso da blindagem é que é uma proteção física e para cada radiação existe um tipo de blindagem. Para nós que mexemos com radiação eletromagnética ionizante, qual que é a blindagem importante? Principalmente chumbo e concreto. Mas só a nível de curiosidade, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com uma radiação beta, a melhor blindagem seria alumínio ou plástico, não seria chumbo. Tanto que trabalhadores que mexem com radiação beta utilizam um capote parecido com o de chumbo, com chumbo também, só que o chumbo não serve para nada. O que está no capote produzindo a proteção é o plástico. Se fosse, por exemplo, uma blindagem para uma radiação de nêutrons, utiliza-se alguma barreira física rica em hidrogênio, tipo água ou parafina. Então, para cada tipo de radiação tem um tipo de blindagem. Para nós que trabalhamos com raio-x, que é uma radiação eletromagnética ionizante, o mais importante é o chumbo que está no capote ou o concreto que está na sala que separa nós da fonte da radiação, né? E é importante, por exemplo, eu tenho um paciente que vai fazer uma radiografia de pé. A gente vai ter que colocar
incidir a radiação para tirar o raio-x do pé da pessoa. O tórax da pessoa e a tireoide, por exemplo, ela vai estar exposta à radiação secundária. Então é importante que a gente coloque o capote na parte do tórax da pessoa, na parte das gônadas, né, nos órgãos sexuais da pessoa, para proteger também. Coloque o protetor de tireoide no pescoço da pessoa para proteger também dessa radiação secundária. E com isso, diminuir a radiação que aqueles órgãos que são sensíveis estará recebendo. Então a blindagem ela serve para a gente que está lá dentro da sala, a gente deve usar o capote. O acompanhante, vamos supor, é uma criança, o acompanhante vai precisar acompanhar do lado lá a criança. Então a gente tem que dar um capote também de chumbo para ele se proteger, tem que dar um protetor de tireoide para ele se proteger. E as partes expostas do paciente que não são alvo do estudo também tem que ser protegida. Então essa barreira física contra a radiação ela deve ser utilizada sempre que possível em todos os exames. Então como é que é feita essa blindagem? Um dos materiais mais conhecidos contra a radiação desse tipo que eu falei, que é raio-x, é o chumbo. Ela pode estar presente nas mantas protetoras, no lençol de chumbo, portas, biombos, visores radiológicos e vários outros equipamentos de proteção radiológica. Então aí a gente tem vários tipos de EPIs, né, de equipamentos de proteção que pode ser revestido com chumbo, que pode proteger contra essa radiação. O ferro e o concreto também pode servir na barreira para os raios ionizantes. Então, ferro e concreto, geralmente as salas de raio-x, as salas de tomografia, elas têm camadas extras de concreto, de ferro, para proteger quem está em torno que receba essa radiação. É uma barreira física contra a radiação. Então, os EPIs mais comuns são os óculos com equivalência em chumbo, avental de chumbo, avental plumbífero, avental de chumbo também, protetores de gônadas e de tireoide. Tudo com chumbo. Cada especialidade exige equipamento de proteção individual de acordo com a nocividade dos procedimentos que são realizados cotidianamente. De maneira geral, os principais EPIs para a área de radiologia são avental, óculos, luva, protetor de tireoide e biombo. Né? Só lembrando, biombo é essa casinha onde a gente fica durante a realização, onde a gente vai disparar o raio-x, onde está o controle de comando, e ele é feito de concreto e chumbo para proteger a gente. Esse vidro também ele não passa radiação, é um vidro de dupla face também que tem essa função. Na sala de tomografia também tem geralmente uma parede e tem esse vidro também com proteção de radiação, e isso tudo é elemento de blindagem. Dosimetria. Dosimetria, como a gente já falou na aula de limites, é importante para a gente monitorar os níveis anuais de dose que a gente está recebendo, para a gente fazer um controle de modo que a gente não seja exposto a doses superiores ao recomendado e exigido pela legislação. O dosímetro é um dispositivo que deve ser usado na altura do tórax, por fora do avental. Ele serve para medir a exposição do indivíduo à radiação durante o período de tempo. Mensalmente, o equipamento deve ser enviado para leitura e, caso as doses constadas estejam acima do limite permitido, o profissional deve ser afastado até o restabelecimento dos índices normais. Foi o que a gente falou na aula de limites de dose. Então, o dosímetro é isso aqui. Parece um crachá, mas não é um crachá. Ele tem identificação, dados importantes sobre o dosímetro. O uso dele é mensal, todo mês ele tem que ser trocado por um outro e aquele levado para ser medido, os valores, para ver se na soma do anual não ultrapassou ou na soma mensal não ultrapassou. Ele deve ser utilizado no tórax, né? Tem que ser por fora do jaleco. Se a pessoa for, por exemplo, fazer um raio-x no hospital, um raio-x de leito, e vai estar usando o avental, ou então está fazendo um exame de hemodinâmica, está usando um avental, o dosímetro tem que ficar por fora do avental, ele não fica dentro do avental de chumbo, ele fica por fora do avental. Outro dado importante do dosímetro: se a pessoa trabalha em mais de uma unidade, então vamos supor, sou técnico de raio-x no hospital e sou técnico de raio-x em uma clínica, para cada serviço eu tenho
que ter um dosímetro específico. Ou então vamos supor que eu trabalho na mesma empresa, só que um dia eu trabalho na tomografia, no outro dia eu trabalho na medicina nuclear. Então, para cada setor, eu também tenho que ter um dosímetro específico. E as doses consideradas é a soma de todos os meus dosímetros. E a supervisão profissional, que além de disponibilizar dosímetros e EPIs adequados, cada departamento de radiologia deve ter um supervisor de aplicação nas técnicas radiológicas, o SATR, que supervisione e orienta aplicações das técnicas radiológicas. Então, com o intuito da gente não fazer não conformidades, não ultrapassar as doses, tem que ter uma pessoa que vai supervisionar e coordenar esse serviço radiológico. Então, toda clínica, hospital que trabalha com radiologia deve ter esse supervisor. Ele deve fazer parte da equipe. Pode ser uma pessoa que trabalha na equipe também, mas ele tem essa função de fiscalizar e olhar se todos os serviços estão conforme o que a legislação preconiza. Então, só lembrando, fazendo uma revisão aqui dos dados que a gente viu hoje. Como a gente reduz, como a gente protege nós e os pacientes. Primeiro, tempo. Quanto menor o tempo de exposição, menor são as doses. Distância. A gente viu a lei do inverso dos quadrados. Quanto maior a distância, menor a dose. E isso é gerido por uma lei que é o quadrado da distância, é a redução que a gente tem de doses. Então, para 1 metro a gente tem 1 dose, para 2 metros, 1/4 da dose, para 3 metros, por exemplo, tem 1/9 da dose e assim por diante. Então, a distância, quanto maior a distância, menor a radiação. E a blindagem, se a gente faz quanto melhor a blindagem, quanto mais protegida a gente está com a barreira física, menor a dose que a gente recebe de radiação. Então, por isso que é importante a gente utilizar todos os EPIs. Então, na aula de hoje, dessas orientações gerais, que a gente tem que botar na prática, levando em consideração todos os conceitos que a gente viu até agora, levando em consideração todos os limites de dose que a gente pode tomar, são essas daí. Então, muito obrigado e até a próxima aula.